Chegou a hora da alegria. Vamos ouvir esta palavra que nos guia. Vamos ouvir esta palavra que nos guia. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais uma palavra de vida eterna. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando, quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados? E por que tendes dúvida no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne, nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, o Senhor vive, o ressuscitado está em nosso meio. Nesta quinta-feira da oitava da Páscoa, nós estamos celebrando e vendo aí as manifestações de Jesus aos seus discípulos, que ainda não tinham compreendido a dimensão da ressurreição. Jesus ressuscitou, meus irmãos. Jesus está presente entre nós. Jesus manifesta-se aos seus discípulos e continua a manifestar-se em cada um de nós, através do nosso testemunho. Apresentaremos à humanidade um Senhor ressuscitado. Um Senhor ressuscitado esperançoso. Um Senhor que partilha o que tem. Desde o início, os seus discípulos comungaram com o Senhor do seu alimento sagrado e de sua vida. E não compreendiam ainda a totalidade das palavras de salvação do Senhor Jesus. Por isso, o Evangelho de hoje mostra, assim nos apresenta, a manifestação de Jesus aos seus discípulos e o anúncio da sua nova missão. A missão da igreja que inicia-se com os seus discípulos, anunciando a conversão e o perdão dos pecados. Jesus já inicia assim o envio, o início do ministério para os seus discípulos, os seus seguidores. Somos chamados a anunciarmos Jesus aonde formos, através das nossas atitudes de amor e de caridade. São Paulo nos diz que a maior caridade é o amor. Amemo-nos uns aos outros, principalmente amemos aqueles que não nos amam. Que nós possamos, meus irmãos,
não ter esta mesma atitude dos seus discípulos, que ainda não tinham dado credibilidade, mesmo passando por toda a caminhada, feito o caminho com Jesus, ainda não tinham uma fé verdadeira, uma fé de rocha, capaz de acreditar nas palavras do Mestre. O nosso Mestre caminha conosco. O nosso Mestre é o Emanuel, aquele que morreu, que ressuscitou e que está presente em nosso meio, nos oferecendo a sua paz. Bem vemos que Jesus, quando aparece, já vem dizer aos seus discípulos: a paz esteja convosco. O ressuscitado é exemplo de paz para todos nós. Por isso que nós possamos fixar nossos olhos naquele que passou pelo sofrimento, neste caminho do Calvário, caminhou com aqueles que sofrem, levou aqueles que sofrem para uma renovação espiritual, para uma conversão de vida. Jesus, no alto da cruz, perdoou aqueles que lhe faziam o mal. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Que todos aqueles, meus irmãos, que não nos compreendem, possam ser amados e possam cada vez mais pertencer ao número daqueles por quem a gente reza, por quem a gente oferece a Deus. O ressuscitado está em nosso meio e nos oferece a sua paz. Saiamos anunciando este ressuscitado através do nosso testemunho de vida, levando a todos a palavra de salvação. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, fonte de toda vida, desça sobre vós, permaneça para sempre e vos dê a paz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ficai com a paz. Tua palavra vem chegando bem veloz, por todo canto hoje se escuta a tua voz. Tua palavra vem chegando bem veloz, por todo canto hoje se escuta a tua voz. Aleluia, 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 aleluia. Nada se cria sem a força e o calor que sai da boca de Deus nosso Criador.